Se torne membro do clube do canal no Edson Castro Oficial e tenha acesso a conteúdo exclusivo, entrevistas exclusivas que a gente faz com convidados, cortes exclusivos e tudo isso por R$5, menos do que uma coquinha gelada. Além de conteúdo exclusivo, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como esse no YouTube. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Eu vou trazer um react de um react, é o pós-react, desculpa, né? Mas é um vídeo do Alair Neto, muito bom, o Alair Neto falando, tá? E é um vídeo de uma parada que tá acontecendo cada vez mais e que eu acho que é muito importante, muito perigosa pra nossa sociedade, que é isso daqui, ó. Vamos lá. Recebemos um pedido de socorro de uma mãe e de um pai, que o seu filho estava há 2 dias sem conseguir dormir. E em uma dessas madrugadas, a mãe chegou no quarto e o menino estava na janela, preso na rede, querendo se jogar, porque ele tinha visto do outro lado na torre o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha estava chamando ele para brincar. Olha isso aqui. Chegamos nesse quarto, nessa casa. A casa opressa, o quarto opresso. E a gente começou a procurar ali aonde estava a legalidade. Quando levantamos o colchão do menino, olha o que estava debaixo. Esse álbum. E tá escrito aqui, ó, o herói da noite, o sangue de Jesus tem poder. Tô aqui todo arrepiado, olha isso aqui, ó. Quando pegamos ele... É o Homem-Aranha, tá? O herói da noite. O Homem-Aranha tava amaldiçoando a vida do menino, tá? Então, vai vendo. O Homem-Aranha do capeta, não é nem o Venom, tá? É o Miranha ainda no uniforme vermelho. Esse álbum, o menino começou a gritar. O demônio tomou conta daquele menino. Nós oramos, aquele espírito saiu daquela casa. E eu pedi autorização à mãe pra estar gravando esse vídeo pra você. Ela falou que o menino ganhou isso aqui junto com doce em um aniversário. Cuidado com aquilo que entra em sua casa. Pra você, esse vídeo pode ser religiosidade, pode ser tantas coisas. Mas isso aqui é pra quem tem visão. Isso aqui é pra quem é espiritual. Pai, em nome de Jesus, cuidado com aquilo que o seu filho coloca dentro de casa. E eu vou rasgar isso aqui agora, em nome de Jesus, pra que todo mal saia. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que mais pais sejam alertados em nome de Jesus. Velho, pra mim esse discurso ele é problemático em tantos níveis. E ainda inventa de que o moleque ficou endemoniado. É uma criança, ele vai ver Homem-Aranha nas coisas. Até hoje, que eu sou adulto, de vez em quando eu tô no carro, eu fico olhando pro céu, fico imaginando como é que se fosse o Homem-Aranha aqui em Brasília, né? Pulando os prédios daqui de Brasília. Faz parte da imaginação da criança. Aí o cara pega o negócio que ele gosta e é lógico que ele vai ficar bravo, mano. Por isso que o pessoal fala assim, não, o demônio entrou na criança. Mas não entrou na criança não, mano. Ficou bravo porque pegaram o brinquedo dele. Primeiro que é um discurso muito raso e infantil, de uma fé muito infantil, porque não tem embasamento bíblico pra isso que ele tá falando. Não tem base pra acreditar que o demônio vai entrar em um bem material ali e isso vai influenciar a criança. Segundo, que é muito incoerente. Imagina a neura de viver tendo que rastrear a pureza espiritual de tudo que você consome. Você não vai na padaria, você pergunta pro padeiro se ele é crente ou não é, porque o teu filho vai comer aquele pão e ele precisa saber pra onde que ele tá sendo consagrado aquela parada. É muito mais uma manipulação, colocar um medo de uma guerra espiritual de religião contra religião. Você não pode ir ali porque aquele doce é consagrado ao santo, né? Cosme e Damião. Então é os evangélicos contra os católicos, os evangélicos contra os umbandistas e tal. Sendo que a gente deveria ver o que de fato destrói a nossa família. E quer ver uma coisa que destrói família? Pais ausentes, mano. Pais ausentes destrói família. Isso é uma guerra espiritual. Que a gente deveria gravar vídeos com essa intensidade aí, velho. Com essa vontade. Pai que não paga pensão. Isso é uma guerra espiritual cabulosa. Pais que não são presentes e que não acolhem os seus filhos nos seus momentos desafiadores. Pais que ainda são muito violentos com seus filhos. Isso sim deveria fazer a gente pensar e meditar nossa espiritualidade, como que isso vai influenciar na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, presta atenção nesse vídeo. Bom, essa é uma parada que ela é importante da gente falar, porque esse tipo de discurso daqui... Recebemos um pedido de socorro de uma mãe e de um pai, que o seu filho estava há 2 dias sem conseguir dormir. E em uma dessas madrugadas, a mãe chegou no quarto e o menino estava na janela, preso na rede, querendo se jogar, porque ele tinha visto do outro lado na torre o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha estava chamando ele para brincar. Olha isso aqui. Chegamos nesse quarto, nessa casa. Esse tipo de discurso daqui, ele existe há muitos anos. E não é novidade, porém a novidade é quem cai nele. E o pessoal cai com relativa facilidade. Cai por desespero, cai por ignorância, cai porque a gente está num país com um analfabetismo funcional muito grande. E é um país onde as pessoas elas não conseguem interpretar textos. É um país onde a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretação de informações, onde tem uma dificuldade muito grande de uma interpretação crítica. E quando a gente coloca um fator
muito, muito sensível e delicado, como é a fé na equação, isso vira um problema maior ainda. Porque a fé, ela vai acima da razão em alguns momentos. Pô, essa é a minha fé. E nem sempre a gente vai encarar pessoas bem intencionadas com a nossa fé. Então as pessoas, elas vão querer usar como uma forma de alienação, de manipulação, de manter a gente num cabresto para discutir pautas que elas não são relevantes para a comunidade no qual elas estão inseridas. Mas porque isso gera um pânico, isso gera um medo, e esse medo gera uma adesão muito grande. Porque quando você tem medo do mundo secular, quando você tem medo do mundo lá fora, você se prende dentro do ministério. Quando você vê o mundo lá fora como um vilão, como horrível, quando até o Homem-Aranha, que é o mais inofensivo dos heróis, ele é um vilão, o ministério é o único lugar para onde você pode correr. E a gente já teve isso antes. A gente teve um fenômeno que ele chama Satanic Panic, tá? Que é o pânico satânico. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Isso rolou muito nos anos 80. Isso chegou até mesmo no Brasil. E isso foi muito zoado. O Satanic Panic, ele foi tão absurdo que a gente teve casos, como foi o caso do menino Evandro, que foi justamente criado por isso. Assim, existiu um pânico gigantesco em torno de figuras satânicas. A igreja criou um sentimento de porra. O que aconteceu em Satanic Panic? Começaram a criar e falar assim, olha, tem grupos satanistas que estão acontecendo e esses grupos satanistas eles estão atacando nossas crianças, nossos meninos, serial killers, e começaram a criar essa coisa, uma imprensa muito especulativa, essa imprensa de notícia muito sabe, fútil, rasa, sem apuração, de última hora, querendo acelerar. Então a galera ficava muito nisso, assim, a Xuxa era o demônio, tudo era do Satã, tudo era do Satanás. Acontecia um crime, a galera pegava e falava assim, esse crime foi, o cara era satanista, isso aqui era o demônio. A galera associava coisas, assim, coisa do demônio. Então, por exemplo, livros simples ou coisas de ficção eram associadas ao demônio, como, por exemplo, o D&D. Nos Estados Unidos, por exemplo, o D&D, o jogo Dungeons and Dragons, era considerado uma coisa satânica. A 4ª temporada de Stranger Things aborda justamente isso. A gente teve isso com jogos de videogame por aqui. Você tinha filmes quanto a isso. O caso do menino Evandro é um podcast que eu até recomendo vocês ouvirem. O que acontece? Teve um menino que ele apareceu morto em uma cidade e aí as pessoas começaram a falar que tinha sido um culto satanista que tinha matado essa criança. E aí prenderam pessoas que eram da Umbanda, que eram ligadas à Umbanda, falando que elas tinham sido responsáveis pelo assassinato dessa criança. E aí começaram a falar que elas eram de um grupo satanista e começaram a pegar coisas na casa delas aleatórias, falando assim, isso aqui, é uma prova do Satanás, isso aqui é uma coisa satanista, isso aqui é uma coisa de Satã. Então tudo era ligado. Na verdade, nunca investigaram quem realmente matou o menino Evandro, torturaram essa galera da Umbanda para que eles confessassem. Eles confessaram sob tortura, foram presos por anos. Isso só foi ser investigado e revertido muitos anos depois. E depois foi descoberto que esse crime ele foi cometido, essa tortura, tudo foi feito por motivação política, porque uma das pessoas que foi presa era a mulher de um prefeito, tinha uma motivação política ali para destruir a carreira do prefeito, e a polícia acabou agindo ali em conluio com a... Recomendo muito vocês ouvirem esse podcast, existe um documentário quanto a isso, existe um livro também. E isso é muito parte desse pânico satânico que existia na época, assim. Então você tinha essas notícias populares, essa galera que era muito, sabe, sensacionalista. Cara, deitava em cima desse pânico satânico, porque tudo era o Satanás, tudo era satanismo, tudo era esse medo que você precisava gerar nas pessoas, do tipo, pô, se tudo é o Satã, pô, eu preciso me esconder na minha igreja, eu preciso me esconder no meu ministério, e é justamente o que acontece com esse tipo de discurso. Isso já aconteceu com jogos de videogame, isso já aconteceu com o Yu-Gi-Oh!, isso já aconteceu com o Naruto. Isso é uma forma de alienação, isso é uma forma de controle, que isso não tem nada a ver com a batalha espiritual que a gente lida, que é a gente contra os nossos próprios pecados. A gente vive em pecado. O pecado maior que a gente tem é o pecado nosso com o outro. É o amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. É o jeito como a gente lida com o outro, é o jeito como a gente lida com quem precisa, é o jeito como a gente lida com quem tem fome, com quem tem sede, com quem passa necessidade, com os nossos irmãos, com os nossos amores.
Então, ao invés da gente lutar uma batalha interna, que é a batalha mais difícil, e a batalha que ela não é fácil de vencer. Porque isso requer um discurso um pouco mais profundo, isso resolve mais atenção, isso não tem sensacionalismo. Mas o sensacionalismo do Homem-Aranha do mal tá vindo te pegar, ele é muito fácil de fazer. O Homem-Aranha do mal, ele é muito fácil de fazer, mano. É um discurso raso, profundo, é um uso raso, barato, simples, sensacionalista, que viraliza no Zap, burro. E que o quanto que isso vai... Papo sério. O quanto que isso vai proteger as crianças que passam hoje por problema como excesso de tela, violência doméstica, abandono paterno, falta de atenção, sabe? Um aprendizado de baixíssimo nível. Não tem, irmão. O bagulho é isso, assim. A gente não olha os problemas que são reais e cria os problemas que não são reais. Olha que loucura. A gente luta uma batalha imaginária. Vamos lutar contra o Yu-Gi-Oh! O maior problema que tem no Brasil hoje é o Yu-Gi-Oh! Não, nunca foi o Yu-Gi-Oh! O problema. O maior problema hoje é o Dragon Ball? Não é o problema do Dragon Ball. Hoje tem um monte de problema. Quantas crianças hoje são aliciadas pelo crime organizado? Quantas crianças hoje nascem e crescem em pobreza nutricional? Quantas crianças não têm acesso a uma educação de qualidade? Quantas crianças não têm acesso ao lazer? Quantas crianças não têm acesso à leitura, à interpretação de texto, ao esporte, à segurança psicológica? Essa é a batalha que eu quero ter para minhas crianças. Não se o Homem-Aranha do capeta imaginário tá indo atrás de alguém. Só que o Homem-Aranha capeta imaginário, ele gera um medo, um vilão, um inimigo. Ai, meu Deus, o Homem-Aranha capeta vai me pegar, deixa eu fugir. Deixa eu fugir do Homem-Aranha capeta. O Yu-Gi-Oh! É do capeta, isso gera um medo. E esse medo, o medo é a melhor moeda pra você trabalhar com gente ignorante. O medo é muito fácil de você trabalhar com gente ignorante. Porque o medo, ele vem, na maioria das vezes, da ignorância. E vem de coisas que você não sabe. E aí, você não sabe, então você reage àquilo no instintivo. Do caralho, tô com medo, você reage no pulo. E normalmente é uma reação burra. É uma reação pobre. E é isso, assim, essa é a sociedade que a gente vive. E esse discurso vira, né? É uma madeira de piroca vindo pegar seus filhos, né? É o tipo de discurso que a gente vive, e os problemas reais, né? Mano, é a frase que eu sempre repito aqui, velho. Todo mundo se preocupa com as crianças, exceto na hora de realmente se preocupar com as crianças, mano. Exceto na hora de realmente se preocupar com as crianças. Então, assim, puta discurso bom que o maluco fez, o Ian, o Alair. Eu acho que isso é um papo muito bom mesmo. E acho que é uma parada que a gente precisa entender, que assim, que é lutar pelo que realmente é necessário. Pô, dá pra você ter uma criação com seu filho em Cristo, sem precisar criar nenhum tipo de alarmismo, inimigo externo. Dá pra você criar seu filho em Cristo, sem precisar ter esse pânico. E você pensar com o que realmente importa. Seu filho é amado, seu filho se sente seguro dentro de casa, seu filho tem segurança emocional, seu filho tem uma boa educação, seu filho tá conseguindo ter um espaço onde ele consegue aprender, estudar, refletir. O seu filho se sente amado, incentivado. O seu filho, ele olha e fala assim, porra, eu tenho um incentivo do meu pai pra ser... eu olho pro meu pai, eu sinto que meu pai me ama, que meu pai me incentiva, que meu pai está aqui por mim, consigo falar eu te amo pro meu pai. Você passa tempo de qualidade com seu filho ou passa o tempo todo trabalhando 6x1? Ou você trabalha tanto, chega do seu trabalho e deixa seu filho sozinho em casa? Deixa seu filho no celular? Essa que é a real. Aproveita que você jogou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!